Então eu quero ler Gálatas capítulo 5. Eu vou ler todo o capítulo, tá? E nós vamos meditar num trecho dele, mas é importante entender todo o contexto da carta aos Gálatas. Gálatas 5, o apóstolo Paulo diz o seguinte: para a liberdade que Cristo nos libertou, foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, lhes digo que se vocês se deixarem circuncidar, ou seja, começar a observar de novo tudo que estava na lei de Moisés, Cristo não terá valor nenhum para vocês. De novo, eu testifico a todo homem que se deixa circuncidar que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus. Você já parou para pensar que é possível cair da graça de Deus? Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vocês vinham correndo bem, olha que ele fala, vocês vinham correndo bem. Irmãos, nós temos que continuar correndo bem. Não é só correr bem no passado e começar bem a corrida. Nós temos que correr bem hoje e continuar correndo bem até o final. Tá? Então ele fala para os Gálatas, vocês estavam correndo bem. Vocês começaram bem a corrida, começaram uma boa largada. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que os chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Tenho confiança no Senhor de que vocês não mudarão a sua forma de pensar. Mas aquele que está perturbando você, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Mas irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, estaria desfeito o escândalo da cruz. Quem me dera até se mutilasse aqueles que estão perturbando vocês. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Agora nós vamos entrar na parte que nós vamos conversar hoje. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Pai querido, mais uma vez nós oramos e queremos pedir a revelação do Espírito.
Que teu Espírito tenha acesso ao nosso coração e que o nosso coração, Senhor, não se endureça contra a palavra do Senhor nessa manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, todos nós, eu acho que não há nenhuma exceção. Todos nós desejamos viver uma vida vitoriosa, em todos os níveis. Tem alguém aqui que não deseja viver uma vida de vitória? Eu desconheço. E o segredo por uma vida vitoriosa, para nós que somos cristãos, o segredo de uma vida vitoriosa passa por uma vida de santidade. O segredo de uma vida vitoriosa passa por uma vida de santidade, uma vida conduzida pelo Espírito Santo. Jesus prometeu vida abundante, mas não é possível viver a vida abundante que Jesus promete na sua palavra sem santidade, sem uma vida afastada do pecado. E hoje eu quero falar sobre o pecado, gente. Sobre a importância de nós abandonarmos o pecado, sobre a importância de termos entendimento sobre quão destrutivo é o pecado na nossa vida. Tá bom? Quando a gente fala de viver na carne, nós estamos falando de pecado, viver em pecado. Quando nós estamos falando de viver segundo a natureza humana, nós estamos falando de viver em pecado. E se eu dissesse para vocês hoje, você dormiria, por exemplo, sabendo que tem uma cobra no teu quarto? Você dormiria tranquilo? Ou se eu te dissesse que tem uma aranha, talvez debaixo da tua camiseta, uma aranha marrom? Queridos, o nosso zelo tem que ser o mesmo. O cristão não pode conviver com o pecado na sua vida, tendo áreas da sua vida entregues ao pecado. O cristão não pode ser indiferente a um pecado na sua vida, ao pecado dentro da sua casa. O pecado é destrutivo, o pecado é perigoso. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui que quem pratica alguns pecados, que tem pecados de estimação, ele está dizendo assim, ó, essas pessoas não vão entrar no reino de Deus. Quem pratica tais coisas, ele diz, não vai entrar no reino. Portanto, o nosso cuidado e o nosso discernimento em relação ao pecado precisa ser diário. Nós não podemos conviver com o pecado, nós precisamos tomar cuidado com ele. E essa é a causa de que muitos cristãos hoje patinam na sua vida. Tem áreas da sua vida que não andam, porque ele convive com o pecado. Eu não estou dizendo aqui que todo problema que nós enfrentamos, toda batalha, é resultado de pecado na nossa vida. Mas o pecado sempre vai trazer consequências. Sempre tem consequências. Por que é que a gente vê famílias, casamentos, relacionamentos, às vezes sempre patinando? Nunca andam para frente. Nunca há uma vida de vitória. Porque se você olhar direitinho, existe pecado nessas relações. Existe pecado dentro de casa. Existem pessoas que andam na carne, são crentes carnais. Tá? Muitas famílias estão quebradas e estão doentes por conta de pecado nas relações familiares, certo? Pecar mentiras dentro de casa, deslealdade nos nossos relacionamentos, falta de confiança, comunicação violenta, comunicação desrespeitosa dentro de casa, egoísmo, falta de perdão, mágoas, gente ressentida uns com os outros dentro de casa, questões não tratadas, não resolvidas, vão se jogando para dentro, debaixo do tapete, a gente não para conversar, para pedir perdão, para resolver, para tratar. Gente, isso é pecado. Não venha com essa história de que eu sou duro, que eu sou difícil, que é o meu jeito, que é o meu, como é que se diz, o meu temperamento. Gente, é pecado. Pecado tem nome. Pecado tem nome, pecado tem que ser tratado. E a Bíblia é muito clara em relação a isso. Gente de coração endurecida. Deixa eu dizer uma coisa. Gente de coração duro morre no deserto. Gente de coração duro não entra na terra prometida. Quem foi que morreu no deserto com Moisés? Foram as pessoas que endureceram o seu coração contra a ação de Deus, contra a ação do Espírito Santo. E o autor de Hebreus vai falar muito claro. Se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração como no dia da provocação.
Coração duro é como provocar Deus. É o que diz Hebreus. Então nós temos aqui uma receita bonitinha para uma vida derrotada. Viver na carne, viver no pecado, viver convivendo com o pecado, é a receita perfeita para uma vida de derrotas. Eu quero dizer novamente, nem toda batalha, nem toda luta que nós enfrentamos é consequência de pecado. Mas o pecado certamente vai trazer consequências para os nossos relacionamentos. E esse pastor aqui vai falar bastante sobre pecado, gente, nessa igreja. Porque se você quer, eu quero uma igreja vitoriosa em santidade. E isso passa por rejeição ao pecado. Por rejeição a uma vida distante de Deus. Olha o que Paulo fala aqui. Vivam no Espírito e jamais. Esse termo na língua grega é o termo mais forte que existe para falar de uma negação. Jamais satisfaçam a sua natureza humana. Nós precisamos perceber o pecado e dizer não para ele. Precisamos perceber quando há pecado dos nossos relacionamentos e rejeitar e dizer, jamais eu quero isso dentro da minha casa. Pecado tem que ser tratado. Nós precisamos perceber pecado nas nossas relações e dizer não para o pecado. Gente, tem muito crente adormecido. Tem muito crente cegado espiritualmente. Cego espiritualmente. Não consegue enxergar, perceber pecado na sua vida. Tem pessoas que estão tão acorrentadas que já não enxergam mais as correntes, muitas vezes. Não conseguem enxergar suas próprias correntes. E elas não se dão de conta do poder destrutivo do pecado. E o pecado não destrói só a minha vida, o pecado destrói casamento, o pecado destrói a família, o pecado destrói relações. E nós precisamos checar se o estado que nós estamos hoje não é porque nós não percebemos o pecado, nós somos coniventes com o pecado dentro do nosso lar. Nós precisamos ter muito esse cuidado. Pecado, gente, é acidente de percurso. É um acidente que nós cometemos. E logo nós voltamos para o caminho. Pecado não pode, o crente não pode ser conhecido por ser um crente mentiroso. Crente não pode ser conhecido por ser violento, por ser ignorante. Crente, gente, não pode ser conhecido por ser uma pessoa que deve para todo mundo, uma pessoa endividada que deve para todo mundo, que não paga a conta. Crente não pode ser conhecido por conta do seu mau caráter. Porque aí é viver no pecado. É viver com áreas da sua vida em pecado. E essa é a receita para a vida de derrota. Se você quer uma, está aqui. Você pode achar que faz tudo certo, mas se tem pecado na tua vida, querido, é a receita para a derrota. Então, o pecado tem que ser um acidente, ele não pode ser o comum, ele não pode ser algo normal, ele não pode ser algo do dia a dia, na minha vida e na sua vida. A maior evidência de maturidade espiritual, a maior evidência de que uma pessoa vive no espírito e não na carne, é quando ela se afasta do pecado. Provérbios diz que o prudente vê o mal e se esconde. E quando Deus fala com Caim, Deus diz assim, o pecado está à porta, mas cumpre a você dominá-lo. Então a maior evidência de que uma pessoa vive no espírito e que ela é uma pessoa madura espiritualmente é quando ela consegue discernir o pecado e dizer, eu não quero isso. Ou eu vou consertar isso. Eu vou acertar contas com quem eu tiver que acertar. Mas eu não quero brecha e não quero pecado na minha vida. Gente, o pecado precisa nos incomodar, assim como se você tivesse com uma cobra dentro do teu quarto. Ou um rato. A Érica já fica em pânico com uma barata, né, Érica? A Érica odeia barata. A Érica, se tiver uma barata, ela já não dorme naquele quarto. E deixa eu dizer uma coisa, eu não estou exagerando. O pecado tem que nos incomodar do mesmo jeito. Tem que trazer o mesmo incômodo. Se nós nos acostumamos e deixamos o pecado para lá e a gente faz vista grossa para ele, tem coisa errada, gente. É vida na carne. É vida na carne. Olha o que ele diz. No verso 17.
A carne luta contra o espírito. O termo grego aqui é milita. Paulo está usando um termo militar, é um termo de guerra. Paulo está dizendo que existe uma guerra da carne, da nossa natureza humana, com o Espírito Santo. Os dois estão em constante guerra. O texto diz aqui que eles são opostos entre si. Eles andam em oposição entre si. Uma oposição constante da nossa natureza humana com a natureza do Espírito Santo, com a natureza de Jesus Cristo. E a nossa natureza, ela se opõe. A nossa natureza se opõe para que a nossa carne... É mais fácil, é melhor fazer a nossa vontade, não é? Muitas vezes andar no Espírito exige algumas renúncias, exige alguns consertos que a gente não quer fazer. Deixa para lá, né? Eu perdoo aquele irmão, mas eu não quero mais ver a cara dele, sabe? Então, assim, é mais fácil, deixa para lá, não resolve, guarda o pecado, ninguém vai ver. A Bíblia fala de algumas lutas que a gente vive. Primeira delas, a Bíblia fala de nossa luta contra o diabo. O cristão, ele luta constantemente contra o diabo, que tenta nos afastar de Deus, que tenta nos lançar para uma vida de pecado. O cristão luta contra o mundo, contra esses valores malignos que estão na sociedade. Nós precisamos conhecê-los e rejeitar esses valores que a sociedade muitas vezes... São valores pecaminosos que a sociedade às vezes tenta fazer com que nós nos amoldemos a ele. E nós lutamos contra a nossa própria natureza. O cristão luta contra o diabo, contra o mundo e contra a sua própria natureza. E você só vai vencer isso com a graça, com a ajuda e com o poder do Espírito Santo. Com o poder do Espírito Santo. Paulo vai mencionar uma lista de comportamentos aqui, como sendo comportamentos pecaminosos, tá? Que se opõem à vida do Espírito. E ele vai citar alguns, tá? Ele vai falar assim, e coisas semelhantes a estas. Aqui no verso 21. Ele vai citar alguns pecados e vai dizer assim, coisas semelhantes, tem mais. Ele não citou tudo aqui. E ele vai dizer, queridos, que quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. E Paulo é muito enfático nisso. Quem anda na prática desses pecados não herdará o reino de Deus. É uma blasfêmia contra o Espírito Santo. É uma blasfêmia você ter o Espírito Santo e optar por viver uma vida nas trevas. É uma blasfêmia contra o Espírito Santo nós temos a presença dele em nós e optar por viver em pecado, optar por pecados de estimação. Muitos de nós temos os nossos pecadinhos de estimação que a gente não quer largar, que a gente não quer mudar. Tá bom, mas esse pecadinho é tão bom. E Paulo, isso é uma blasfêmia, gente. Porque o Espírito Santo se opõe radicalmente a uma vida de pecado. Jesus veio morrer na cruz para nos libertar de todo o pecado, do poder do pecado, do domínio do pecado e das consequências do pecado. O pecado não tem mais poder sobre nós. Quando nós temos o Espírito Santo, o pecado não tem mais domínio sobre nós. Que negócio é esse de dizer, eu não consigo, já tentei, não dá certo, é assim mesmo. O Espírito Santo, ele te capacita a viver uma vida de santidade. O Espírito Santo te capacita a vencer o pecado. O Espírito Santo te capacita a viver uma vida constante na presença de Deus. Então é uma blasfêmia, é uma ignorância, uma cegueira, me perdoe usar o termo, quando nós tentamos andar na presença de Deus e aceitamos áreas da nossa vida que estão no pecado. Isso é uma ofensa contra Deus e contra o seu Espírito. Optarmos por uma vida nas trevas, quando Ele já pagou um preço para nos libertar. Todo pecado, queridos, é um pecado contra Deus, mas nessa lista aqui, notem que Paulo vai dizer o seguinte, ele vai falar de pecados contra o nosso próprio corpo, imoralidade sexual, ele vai falar de impureza e ele vai falar de libertinagem. Aqui no imoralidade sexual, algumas traduções traduzem por prostituição. O termo grego é um termo chamado porneia, de onde vem a palavra pornografia ou a palavra pornô.
Mas no Novo Testamento, essa palavra denota vários tipos de pecados da área sexual. Pastor, eu não tenho problema com isso porque eu não me prostituo. Eu não vendo o meu corpo. Você não vende o teu corpo, mas muitas vezes a tua mente é suja. Você fica vendo coisa que não presta, você fica vendo coisa que não deve, você olha filmes imorais, você vê vídeos imorais, a tua mente está suja. E isso é prostituição também. O Senhor Jesus diz que quando eu olho para uma outra pessoa com um olhar impuro, eu já adulterei com ela. Então, gente, esse negócio eu não me vendo, eu não me prostituo, mas a minha mente está suja, eu não posso olhar para uma pessoa do sexo oposto que eu já desejo no meu coração, já desejo com os olhos. Então, isso é um pecado contra o nosso próprio corpo. Paulo vai citar alguns pecados contra o corpo: lascívia, libertinagem. E nós vivemos numa sociedade hoje, sempre foi assim, mas está cada vez pior, de uma sociedade onde os pecados sexuais são aplaudidos, são reverenciados. Você pode adulterar, você pode fazer o que quiser, que tudo é permitido. Não existe pecado para essa sociedade que nós vivemos, mas para o cristão tem que existir. Paulo vai continuar falando sobre pecados contra Deus agora. E ele vai falar de idolatria, primeiro pecado contra o nosso corpo, pecados contra Deus, idolatria e feitiçaria. Pastor, gente, Paulo está falando com crente. Crente feiticeiro? Crente idólatra? Será que isso não existe? Você sabia que o Antigo Testamento compara a rebelião do coração à feitiçaria? Existe uma passagem no Antigo Testamento em que Deus fala, se eu não estou enganado aqui, para Samuel, ele diz, se referindo a Saul, dizendo que a obediência é melhor do que sacrifícios e que a rebelião para Deus é como o pecado de feitiçaria. Então, ele está falando com crente. Ele está falando com a igreja. Essa carta é uma carta para a igreja. Essa carta não é uma carta para o mundo ímpio. É uma carta para crente, gente. Pecados diretos contra Deus. E ele vai listar agora vários pecados contra o próximo. Inimizades. São pecados que quebram a comunhão no meio da igreja. São pecados que trazem divisão. Então ele vai falar aqui, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões. Será que isso acontece no meio da igreja? Ou não? Tem inimizade no meio da igreja? O que vocês acham? Ou não? Tem rixa no meio da igreja ou não? Será que tem ciúmes? Tem ira no meio da igreja? Não, ninguém fica irado com ninguém aqui dentro. Discórdias. Isso não tem no nosso meio, né? Nas outras igrejas tem, aqui não tem, graças a Deus. Divisões. Será que isso tem no nosso meio? Facções. Pecados contra o próximo, invejas, bebedeiras. Essa tradução usa orgia, mas a outra tradução usa glutonaria. Crente não bebe, mas come, né? Perde o limite total na comida, é dependente de comida, viciado em comida. Por que está me rindo aí, mulher? E ele fala, e coisas semelhantes a estas. Gente, notem que Paulo vai colocar na mesma lista pecado de prostituição, pecado de lascívia, pecado de feitiçaria, pecado de idolatria e pecado de inimizade. Está na mesma lista. Qual que é o pior deles? Tem algum pior para o Paulo aqui? Ciúmes, inimizades, discórdias. Será que irmão fala mal um do outro? Aqui nessa igreja, graças a Deus, não acontece isso. Será que o irmão comenta mal a respeito do outro? Graças a Deus aqui não tem isso, né? Nas outras igrejas tem, aqui não.
Mas Paulo coloca na mesma lista o pecado da prostituição, o pecado da feitiçaria, o pecado da imoralidade sexual e o pecado da discórdia, da rixa, da inimizade. Está tudo no mesmo balaio, gente. Vê se você não fica se achando mais santo que o irmão que é feiticeiro. Ou a pessoa que anda em prostituição. Eu não pratico isso, eu sou mais santo. O meu pecado é que eu tenho uma mentirinha de vez em quando, mas eu não me prostituo, eu não sou feiticeiro. Está tudo no mesmo balaio, gente. Está tudo junto. Pecados do coração, né? Pecados que estão lá dentro, que muitas vezes só Deus vê, ninguém está vendo. O Senhor está vendo. E dele ninguém se esconde, gente. Enquanto nós não pararmos para tratar com essas questões, trazer à luz, resolver, discernir esse tipo de pecado e tirar da nossa vida, nós não vamos viver uma vida de vitórias. Uma vida vitoriosa perante Deus passa por uma vida de santidade, de rejeição ao pecado. Sabe aquelas brigas homéricas que acontecem dentro da nossa casa muitas vezes e que a gente fica com ódio um do outro? No fundo não é contra a pessoa que eu estou lutando, não é contra a Érica a minha luta. É porque há pecado no nosso relacionamento e nós temos que nos arrepender do pecado. Muitas vezes não é contra a pessoa que eu estou lutando, contra o meu filho, contra a minha mãe, contra o meu pai. O nosso problema é que há pecado no nosso relacionamento que precisa ser resolvido. Se você tirar o pecado, você resolve o problema. Se você tirar o pecado muitas vezes de um relacionamento, o relacionamento se resolve, as coisas voltam para os trilhos. Eu estou indo para a conclusão dessa palavra, dizendo que nós precisamos começar a corrida bem, continuar correndo bem e terminar correndo bem. Deus não está muito preocupado com uns 10 anos atrás que eu fiz, que eu ajudei, que eu me esforcei, e que eu era um obreiro, e que eu pregava, e que eu jejuava. Eu tenho que estar correndo bem hoje. Semana que vem eu preciso continuar correndo bem. Ano que vem eu preciso estar correndo bem. É isso que importa. Gente, Paulo fala aqui de pessoas que caíram da graça. Então nós precisamos vigiar. Existem muitos homens e mulheres de Deus na história do cristianismo que caíram, que se perderam no caminho, que tiveram uma trajetória extraordinária, mas que quando o pecado entra, ele destrói a vida da pessoa, ele destrói o ministério, ele destrói a família. O nosso desafio não é ficar olhando para o retrovisor e ver o que eu fiz de bom, é olhar para frente e desejar uma vida santa, uma vida na presença de Deus, uma vida afastada do pecado. Sabe aquela mentirinha que a gente aceita, aquilo lá tem que sair da sua vida. Vocês estavam correndo bem. O Paulo vai falar, eu até mencionei numa pregação de Efésios que eu fiz isso, sobre Demas, um missionário. Ele vai falar, Demas está comigo. 3 vezes Paulo menciona Demas como um dos seus companheiros de missões. Mas em Timóteo, Paulo diz, Demas me abandonou e amou o presente século. Amou este mundo, se desviou. Não terminou bem a corrida. Esse é o nosso desafio. A nossa corrida cristã precisa ter começo, precisa ter meio e precisa ter fim. Estarmos sempre... Lembra da São Silvestre? Quem não lembra? A São Silvestre é uma doideira, não é? Porque todo mundo chega no final da corrida na São Silvestre. Tem uns que começam vestido de palhaço, brincando assim, né? Mas aí andam 2 quilômetros e já para. Agora tem um povo que leva a sério, se prepara para São Silvestre e corre até o final dela. Mas é interessante essa corrida, porque um monte de gente fica pelo caminho, um monte. Começa a corrida, mas fica pelo caminho. Nós precisamos estar entre aqueles fortalecidos, exercitados, santos, que vão começar e atravessar a linha de chegada.
E é o que o Paulo fala lá na sua segunda carta a Timóteo: completei a corrida. Eu completei a minha corrida, eu cheguei bem, eu fui até o final, fiz tudo o que Deus me pediu para fazer. Deixa eu te dizer uma coisa para terminar agora. Deus já te deu todas as condições para você viver uma vida de vitória. Você já tem tudo, você tem a palavra que discerne, que te ensina, que te mostra, que te traz à luz. Você tem o Espírito Santo, você tem a comunidade de fé. E se você tem alguma dificuldade, talvez você precisa procurar alguém, abrir um coração, uma pessoa da sua confiança, mas não permita a cobra dentro do quarto, a barata dentro do teu quarto, o rato dentro do quarto. Não conviva com o pecado. O pecado é destrutivo. O pecado tem um poder muito mais destrutivo do que nós imaginamos. Deus já te deu tudo o que você precisa, meu irmão e minha irmã, para viver uma vida vitoriosa e plena dele, e sarada, curada. Quando Jesus fala que veio para trazer vida, João 10:10, vida em abundância, ele não está mentindo, gente. Ele não está prometendo uma coisa que ele não quer cumprir. Ele veio de fato para nos dar vida abundante, e essa vida passa por uma vida santa. E Hebreus vai dizer: sem santidade ninguém verá a Deus. Seja lá o que você tem na tua vida de errado, confessa, deixa esse pecado, resolve com pessoas o que você tem que resolver. Não permita que fique na tua vida pecado contra o corpo de Cristo, pecado contra o teu próprio corpo, pecados contra Deus. Elimine isso da tua vida. Amém? Vamos ficar de pé? Semana que vem nós vamos falar sobre fruto do Espírito.